Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado. Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz. Senta, que já tá começando o Caneco Furado. Sejam bem-vindos, meus nobres e minhas nobres. Aqui é Diego Mezencio. E hoje eu voltei para falar de Symbaroum. Ao meu lado direito está o nosso ogro sutil, Dudu. Fala, galera, aqui é o Dudu, o ogro mais sutil do Caneco. E ao meu lado esquerdo está a nossa dama do pão tostado, Larissa. Ai, meu Deus, acertaram meu nome, eu vou chorar. Meu Deus do céu. Pra quem não me conhece, eu sou Larissa. Meu nome é Larissa, tudo bom? Olá. E vocês podem conhecê-la também como Laura, porque o Igor só chama ela pelo nome errado. Laura, Larissa. Qual é o assunto deste cast? Didi, o sistema que não é D&D. Será que isso é possível? Existe outro sistema de RPG que não seja D&D? Mito. Oh, meu Deus, eu não sei, mas vamos descobrir hoje no cast. Mas antes... E-mails! Não temos e-mails. Mas caso você queira mandar um e-mail, ocanecofurado@gmail.com, ou então, gente, simplicidade, né? Manda um ADM no Instagram, @ocanecofurado. Faz um disclaimer aí pra gente. Um disclaimer para os nossos ouvintes. Essas opiniões a seguir são nossas. E, como membros do Caneco Furado, nos reservamos o direito a estar errado. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. Mas se você concorda, também manda um e-mail pra gente. Mas então, me diga aí, meu caro Didi. A gente vai falar de um sistema, que ele é um sistema de fantasia medieval. Oh, yeah. Ele é um RPG, mas ele não é D&D? Não. Isso aqui é uma sem-vergonhice, cara. Os suecos resolveram fazer um RPG e fizeram um excelente RPG embasado em Grey Fantasy, Symbaroum. Symbaroum, apesar de usar o mesmo sistema que D&D, ele tende a ser mais de forma narrativista. Na verdade, ele é de vertente narrativista. Tanto é que ele não mede o seu sucesso e fracasso pelo maior resultado dado, e sim pelo menor. Mas podemos deixar esse tipo de regra depois. O que nos interessa aqui é o cenário. O cenário que faz esse jogo ser único. Quando vocês jogaram, meus nobres, o que vocês acharam da ambientação? Quero saber de vocês como jogadores. Eu achei maravilhoso. Assim, é simples, mas não é simplório. Então, os objetivos são claros e, te dá uma liberdade de ação muito grande. Então, você não fica muito preso àquela mecânica que é igual ao D&D. Você tem muita restrição, você tem muita regrinha pequena pra você decorar. D&D é muito mais burocrático. Sim, o que eu gostei é porque, como ele é esse Grey Fantasy aí, eu achei que é aquele lugar onde você pode ter um personagem que não é heróico, sabe? Você pode ter aquele seu personagem que ele é um filho da puta, que ele é um salafrário, um bandido. Você pode tirar aquele seu... Você pode libertar seu mercenário. Aquele seu char malvado, evil, que você sempre quis jogar de power player safado, pra você fazer maldade de vez em quando, sabe? Dudu, você pegou num ponto importante sobre esse sistema. Em comparação a D&D, é um sistema que encoraja você a ser um aventureiro. Você faz aventura para aventureiros. Esse mundo está aberto para ser explorado. Enquanto em Symbaroum, a proposta do jogo é você, de fato, criar a sua história ali, naquele pequeno cenário. Uma das críticas que a gente vê muito em Symbaroum é que o cenário é pequeno. Ele se limita à floresta densa de Davokar, que apesar de ser bastante diversificada, ela é limitada, e também até a parte sul das Titãs, que é a grande cadeia de montanhas que separa o mapa do norte para sul. Falando um pouquinho sobre o Lord Symbaroum, na parte sul foi um antigo reino chamado Alberethor. Desse reino ocorreu um evento chamado a Grande Guerra, do qual a rainha Corínthia
a Ruína da Noite, teve um embate contra os Lordes Negros. Após o fim desse embate, Alberator ficou totalmente devastada. Ficou impraticável para poder fazer cultivo, prosperar a sociedade em si. Então a rainha levou seu povo para a Terra Prometida, que seria Davokar, e a intitulou como Ambria. Toda a aventura, inclusive a aventura oficial de Symbaroum, que seria chamada O Trono de Espinhos, é embasada nessa jornada da rainha até Ambria e também o seu assentamento, os conflitos bárbaros que há na região, o mistério de Symbaroum, porque Symbaroum nada mais é do que um império antigo, um império que sucumbiu de forma misteriosa, vamos assim dizer. Sim, e eu achei bem maneiro, né? Tipo, essa ambientação dele, e o que é interessante, que eu achei bacana, é que você tem essa sensação de que tem um perigo ali na floresta de Davokar, sabe? E eu achei um dos detalhes legais é a magia. Eu achei bacana esse fato de ter, tipo... não é aquela magia, né? Assim, sem consequência, né? Parece que é uma magia... Quase uma magia da natureza, uma coisa mais tribal. É uma filosofia muito legal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma das minhas anotações que eu fiz na jogatina que eu narrei pra vocês. Pelo que eu entendi, assim, da magia, no pouquinho que a gente viu, né? É aquela coisa que todo poder tem um preço, né? Exatamente. Como diria o meu avô, não existe lanche grátis. Não existe lanche grátis e a gente vai lançar essa aventura essa one shot que a gente gravou aqui no podcast. Vocês vão ouvir que eu fui injustiçada porque eu ganhei uma magia, eu ganhei maldição, eu ganhei insanidade, eu ganhei tudo de ruim e não fiz nada, entendeu? O Igor roubou a pauta de novo nessa one shot, ele roubou a cena. Só pra deixar claro a minha indignação. A sua indignação é justificável. A galera vai saber quando escutar. Uma coisa que eu achei muito interessante é a filosofia que o jogo traz pra magia, né? Eu vou até ler um trecho aqui das minhas anotações que eu fiz pra poder passar pra vocês na jogatina. Pelas leis da magia, que estipula que toda vela acesa cria sombras, deve ser utilizada em circunstâncias de extrema necessidade, pois a mácula pode corrompê-los até nos simples atos. Um simples acender de uma vela no menear de mãos pode submetê-lo à corrupção. A corrupção nesse cenário nada mais é do que o oculto, um efeito colateral que ainda é estudado pelos estudiosos. Até os estudiosos da ordomagia não sabem muito bem por que Symbaroum caiu. Mas nas profundezas de Davokar, onde se encontram as ruínas do Império de Symbaroum, são delimitados até pelos elfos. Os elfos próprios não chegam até lá por conta dessa mácula. Existe na sessão que vocês jogaram, vocês encontraram os elfos de Davokar, os batedores. Eles caçam os maculados, que são homens que atravessaram a linha da fronteira da Terra dos Homens até Symbaroum. E os homens que vão até ali, eles são maculados por essa força desconhecida que é elemento de estudo de muitos acadêmicos. Não, e o que eu achei maneiro também é porque, igual você estava falando aí, que tem essa força oculta, um negócio ali escondido, é um negócio que as pessoas não entendem como é que a magia funciona direito, nem os estudiosos, que me lembra muito Cthulhu, né? Sim. E eu acho que tem uma das coisas que eu senti é que tem algumas coisas semelhantes entre Cthulhu e o Symbaroum, porque tem aquela coisa de que a gente tem pouca vida, dá muito dano, então é aquela coisa que você tem que tomar cuidado e pode ser ou tudo ou nada, e se você der azar, você pode se ferrar bonito e é isso aí, não tem muito o que fazer. Mas é aquilo, né? Nada se cria, tudo se copia. Tem coisas boas dos sistemas, eu acho legal isso, quando você cria um sistema novo, você pega umas coisas interessantes de outros sistemas, umas coisas que funcionam, né, de fato, e aplica no seu e você faz aquele teu monstrinho que às vezes dá um sinal muito legal. O Shadow, por exemplo, foi meio que uma mistura de várias coisas, né, de outros sistemas, que calhou muito legal também. Esse seria, eu diria que esse sistema de Symbaroum, ele seria um Shadow simplificado. Eu consigo ver isso também.
Eu acho por conta desse teor narrativista que o sistema tem, porque o sistema é mais preocupado do jogador conseguir construir a sua história. Tanto é, gente, eu vou até voltar aqui nas regras, que é algo interessante, que é algo que a gente até experienciou isso na nossa mesa. Em comparação a D&D, só existem 3 similaridades. As similaridades são que é um RPG medieval, usa o sistema D20 e quando você cai para 0 pontos de vida, você faz teste contra a morte. E são essas as similaridades. Tirando isso, o sistema é único por si só. O que não aconteceu na nossa mesa, se porventura um de vocês dois começassem a se bater, se vocês fossem entrar em combate, eu não poderia fazer nada. Eu teria que chegar para vocês e falar, beleza, como é que vocês vão resolver essa história? Porque se vocês se lembram bem, quando você faz um ataque, é um D20 com um limiar do seu atributo. Você tem que tirar o seu atributo para menos. E quando você vai se defender, você tem que pegar o atributo de Quick, vai ser modificado pelo modificador da criatura, modificador de dificuldade dela, para que vai ou diminuir ou aumentar o nível de dificuldade do teste. Mas quando você vai embater contra um PJ, não existe esse modificador, porque um vai atacar e o outro vai defender. Entende? Não é como se fosse Call of Cthulhu. Não existe essa mecânica. Aí, por curiosidade, eu fui ver, tava lá no livro, olha só, como é um sistema narrativista, você, como narrador, vai ter que chegar para os seus jogadores e falar, certo, como é que vocês querem lidar com essa situação? E isso é muito mais realista do que o que acontece na maioria dos RPGs. Eu acho que eu sinto falta um pouco disso, eu gosto desse realismo de, e aí? Não tem aquela proibição, aquela limitação de que, não, você não pode atacar seu amiguinho. Não, você vai atacar seu amiguinho, mas como é que vocês vão resolver isso? Você vai tentar matar? Será que o colega quer que você mate o seu personagem? Os jogadores vão entrar em acordo pra ver o que vai acontecer na cena. Cara, isso é maneiro. Isso é. Agora, uma das coisas que a gente tá entrando aqui, que foi uma das coisas que eu gostei bastante, é o combate. Porque... pra muita gente é o que interessa, né? Prático, rápido. Eu achei, assim, ele bem visceral. E ele é rápido. Foi isso que eu gostei. Só que o melhor é que eu acho que ele te dá liberdade pra você fazer coisas que não dá pra você fazer num sistema tático, né? Porque às vezes eu quero dar a volta pelo cara, tentar derrubar ele e não sei o que e tal. E às vezes você só pode, tipo... chegar lá e atacar, ou então... movimentação limitada. Você pode chegar lá e falar assim, eu vou atacar ele e tal. E nesse aqui, eu achei que fica legal porque eu rolo o dado, se eu acertar o cara, eu descrevo o que eu tô fazendo. E aí, dependendo do tanto de dano que eu vou dar, eu descrevo a cena de uma forma assim ou assado. Eu achei isso muito maneiro, nossa. E assim, o crítico do jogo não se limita ao valor que você tira no dado, e sim no valor que você atinge no dano. Sabe? Que pra mim é mais crível. Você, assim, as criaturas, e tanto as criaturas quanto os personagens dos jogadores, eles têm um limiar de dor. Quando você atinge esse limiar de dor, é o crítico. Isso num dano só. Você pode escolher entre derrubar a criatura, ou você pode escolher fazer um outro ataque. Quando você está no combate, qual que é a preocupação do jogador? Olha só, você tem ação de movimento e ação de combate. E só. Para você ter uma ideia, movimento se limita aos seus passos, a você recarregar a sua arma ou a você manejar um elixir. Isso é movimento. Enquanto ataque é a sua ação de ataque ou conjurar magia. Só isso. Só isso. Você tem a liberdade de criar a cena por conta própria. Porque esse é o teor do sistema. Você vai criar a sua história nesse universo. E pro narrador, eu acho que fica bem mais simples também de narrar um combate com várias pessoas. Né? Porque tem toda essa questão de simplificar as coisas. Que não RPG tático. Lara, obrigado por trazer esse ponto, porque eu tinha até esquecido. Porque, olha só, na mesa que nós fizemos, nós lutamos com NPCs ao lado de vocês. E como é que isso funciona? Porque o mestre não faz nenhum tipo de rolação. Ele apenas descreve o que está acontecendo. E qual que foi a opção que o livro me deu? Eu poderia dar fichas dos outros personagens para vocês, o que eu optei não fazer, ou eu posso fazer uma narrativa do que estaria acontecendo em volta de vocês com esses personagens, dependendo da progressão do combate de vocês. Então,
Então você meio que o mestre controla de uma forma diferente, porque não é os dados que estão controlando. Eu as ações do NPC, descrevo a cena de acordo com a performance de vocês. E isso me simplifica muito. Gostei isso me simplifica muito a minha agiliza, vida. Né? Sim. E sem falar que deixa você com mais controle, né? Claro. Isso pode ser ruim pra aquele grupo que gosta que o mestre seja regrinha e tá acostumado com o combate tático. Porque meio que tá na mão do mestre a decisão do que vai acontecer. Os NPCs estão fazendo, né? Alguns podem achar isso meio injusto. Podem falar que o mestre tá dominando muito a narrativa nesse sentido. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo, porque os NPCs são do mestre, então. Pois é, e sem falar que é aquela coisa, quando você tá jogando de mestre, e olha que eu tô dizendo jogando, porque o mestre também é um jogador. Sim. Você tá interpretando o mundo. E o fato de você ter mais controle sobre o que acontece com os NPCs e os resultados ali deles nas cenas te dá um poder narrativo maior pra deixar a cena mais legal. Uhum. Sim, exatamente. Eu concordo, eu gostei muito disso. Dá pra você fazer um combate ficar muito mais difícil se você achar que tá ficando fácil. Ou vice-versa. Ou se você botou muito difícil e na hora você viu que a galera não tá dando conta. Morreu. Não, pesar a mão. Eu como narrador, gente... Eu sou a Lara, favor, eu como narrador, eu não tenho como intervir na ação de combate, eu só descrevo as coisas que estão acontecendo, porque o dano das criaturas já é delimitado. Olha, essa criatura dá tal dano, o jogador vai ter que fazer uma rolagem da armadura dele para abater o número X desse dano. Por exemplo, você com a sua personagem, você só tinha um D4 para bater de dano. E, por exemplo, uma das criaturas dava 6 de dano fixo. Você, invariavelmente, iria receber pelo menos 3 pontos fixos na sua vida. Entende? Nossa. Aquele desafio final que eu apresentei pra vocês, tanto que eu falo, se ele tivesse focado no personagem da Lara, a Lara caía num tapa só se ela não fosse bem sucedida num teste de esquiva, que seria a defesa do personagem. Sabe? Por isso que eu meti o pé, vocês vão ver logo que eu corri rápido. Corri pra assim, longe me rápido. diz aí, Didi, desculpa te cortar, mas me diz aí, além do combate, por que eu jogaria esse sistema? Porque a arte é foda, cara. É muito foda mesmo. Não, gente, muito foda, é impressionante. É um livro que eu quero ter, assim, pra deixar na minha estante, mesmo que esteja escrito em sueco, eu quero ter ele, porque a arte desse livro é deslumbrante, a estética que ele traz é deslumbrante. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que vocês nem participaram da sessão de criação de personagens, porque eu já dei personagens prontos pra vocês, pra gente já entrar direto no jogo, pra vocês entenderem um pouco a mecânica. Mas ele funciona da seguinte forma: olha, existem as raças, humanos, eles variam entre bárbaros e ambrianos, changelings, ogros, e é isso aí. No livro base são essas raças que você consegue jogar. E as classes, você trata elas como arquétipos. Existem os ladinos, os místicos e os guerreiros. A personagem da Laura era uma ladina. Só que o Igor, desculpa, Lara. Olha, tem tantos nomes que qualquer um que vier, vocês assumem que a mulher que tá falando sou eu. A Maria, a Joana. A personagem da Lara era uma ladina, de arquétipo ladina, de classe patrulheira. Entende? E assim, a progressão de níveis é determinada pela quantidade de XP que vocês recebem a cada fim de sessão. O mestre pode chegar para você, beleza, todos vocês ganharam 30 de XP. Mas só 30? Claro, porque você compra as suas habilidades. Uma habilidade de adepto, de novato, é 5 pontos, se eu não estiver enganado. A de adepto é 15 e de mestre é 30. Eu achei muito interessante porque ele também te dá a liberdade de escolher outras habilidades de classes diferentes. E você pode montar algo único. Maneiro. O que eu achei bacana Combeiro é que as né? habilidades é o que faz a diferença mesmo. Porque você pode ter 2 ladino para patrulheiro completamente diferentes porque as escolhas das habilidades foram diferentes. Sim. Você não tá preso naquela árvore de progressão fechada. Tipo, você é ladino, você vai seguir aquela linha de ladino igual o D&D, ou então igual o Shadow, que tem aquela coisa mais travada.
Nossa, que animal. Mas tem essa liberdade pra você criar um personagem único, de fato, e bem combado, bem safado mesmo. Eu ainda não vi isso nas regras, mas eu acredito que você pode pegar habilidades de outros arquétipos também. Por exemplo, a nossa patrulheira aí teve no finalzinho, pegou o cajado lá do aprendiz da Ordomagia e conjurou uma magia sem ser adepta, mas por motivos que vocês vão descobrir. Mas se ela quisesse gastar depois, dedicar um pouco mais à Ordomagia, ela poderia pegar 5 pontos que ela ganhou de XP e comprar uma habilidade de aprendiz de magia novato. O sistema te dá liberdade disso, porque a proposta dele é você construir a sua história. Pois é, e falando em construir história, uma das coisas que é legal de ser um sistema interpretativo, que deve ser muito familiar também para quem jogava Vampiro como eu e tal, é que o RP fica muito fluido. Tanto quando você tá fazendo RP, tipo, numa interação social, quanto você partir dessa interação social pra porrada. Eu achei isso muito maneiro. Assim, tudo é tão rápido quanto uma rolagem de dado. E não necessariamente você precisa de uma rolagem de dado. A rolagem só vai acontecer em momentos cruciais, que o jogo determina como desafio social. E, Diego, fala pra gente, onde é que a gente acha esse sistema pra gente conhecer melhor e conseguir narrar? Lara, esse livro está disponível na Amazon, você pode só jogar lá Symbaroum. O livro, acho que por enquanto ele está indisponível. Tem uma parada muito maneira no lore desse negócio aí, que a gente falou um pouquinho assim da ambientação e tal, mas eu acho que isso foi uma das coisas que eu achei mais legal. Isso me lembra uma das aventuras iniciais do D&D, que tinha... Pô, não sei, será que isso é um spoiler contar que os elfos viram lobisomens? Eu acho que sim. Ah, não é. Porque os elfos... Aqui tem elfo de respeito, Dudu. Os elfos não viram lobisomens. Os elfos são metamorfos. Eles podem se tornar em qualquer animal, porque eles fazem parte da natureza. Eles são da floresta de Davokar. A floresta com mais mistérios que você poderia encontrar em qualquer outro sistema de RPG. E diga uma coisa, Didi. Explica pra gente qual a diferença de Grey Fantasy pra Dark Fantasy, porque até então eu achava que era a mesma coisa, mas... Não, Dark Fantasy, ela tende a lidar com tabus, né? Eu tenho como bíblia do Dark Fantasy o universo de Berserk. Todo mundo sabe que Berserk é uma obra conhecida por ser gore, por tratar de assuntos bem polêmicos, bem mamilos. Enquanto Grey Fantasy, não necessariamente você precisa tocar nesses assuntos. É uma história muito mais adulta, onde o que é errado e o que é certo e errado é uma camada cinza. Ele não chega a ser tão pesado quanto Dark Fantasy, mas ele está nesse espectro entre a alta fantasia, Dark Fantasy, Low Fantasy. Ele fica no meio dessa gama toda. Seria uma comparação, seria um Dark Fantasy Shadow? Cara, Shadow of the Demon Lord é Dark Fantasy puro, sabe? Se a gente for pra comparar, olha, D&D tá em alta fantasia, sim. A Dark Fantasy pra Shadow of the Demon Lord. Symbaroum tá no meio, sabe? Tá como quase Cthulhu. Seria quase Cthulhu, gostei. E tem mais uma coisa aqui que eu tava pra gente dar uma arrematada aqui. Diego, me fala aí, como é que foi a mesa? Tem uma aventura pronta? Como é que foi a experiência de mestrar? Cara, a aventura que vocês jogaram se chama A Terra Prometida, né? Que seria a jornada de uma das últimas caravanas a chegar até Ambria. É uma aventura pronta que, cara, foi para introduzir tanto os narradores iniciantes no sistema quanto jogadores iniciantes. E minha experiência, que foi predominantemente com D&D, quando eu deparei com esse sistema, a minha preocupação era só montar o cenário para vocês. Vocês iam me dizer, assim, com as suas observações, com os seus caminhos, para onde a narrativa iria levar. A minha preocupação era só a construção da cena. Tanto é que eu não fiz uma única rolagem. O sistema nem deixa você fazer rolagem. Vocês que foram conduzindo aquela sessão de uma forma que respeitasse a psique dos personagens de vocês, e eu só tive a preocupação de compor a cena ao redor. Foi somente isso. Essa é a grande diferença. Enquanto D&D, a gente se preocupa com vocês fazendo
vendo tempo, teste, turno. Simbarum não. Eu só tenho que me preocupar em descrever a cena ao redor. E o que é interessante é que muitos sistemas modernos, como por exemplo o Forged in the Dark, eles estão optando por esse caminho do mestre não rolar dado. E eu acho uma saída assim, bastante interessante para você narrar aventuras mais rápidas e com mais drama, talvez, mais emoção, com mais coisas acontecendo. E também deixando o jogador fazer parte do narrador também. Ele, quando se envolve nessa parte de descrição, uma forma melhor, né? Porque tem muita gente que não tem preguiça de descrever as suas ações e deixa tudo na mão do mestre. Então fica uma coisa meio pesada pro mestre. Cara, mestrar é um trabalho desgraçado. É trabalho de corno, entendeu? Mas com esse sistema, não. É porque assim, olha só, quando você é mestre, você tem uma responsabilidade muito grande nas costas. E a sua diversão fica em ver como os jogadores se comportam nos desafios que você joga no colo deles. E quando os jogadores são praticamente um monolito, um personagem estoico que fala só A e B, e é isso, a diversão... Eu ataco. Entro em fúria. Eu entro em fúria, eu ataco. Eu pergunto se há trabalho. Entende? Ou então, se o cara tá jogando de Spellcaster, né, ele vai variar um pouco, né? Vai ser mísseis mágicos. Ou então, bola de fogo. E, cara, e o tesão que você tem em narrar vai embora, né? Porque todo o trabalho que você tá... Todo trabalho é você que tá fazendo, praticamente, né? A narrativa é você tá praticamente escrevendo uma história sozinho. E os personagens dos seus jogadores estariam reagindo àquilo. Em Simbarum eu me diverti muito, porque eu joguei muitas vezes a bola pra vocês descreverem e vocês descreveram, cara. E eu me senti um espectador, cara. E já aproveitando aqui, eu vou falar que teve uma parte que eu gostei muito. No primeiro combate que a gente teve pra aprender como é que funcionava, teve uma hora que eu rolei bem e eu falei assim, cara, rolei no limiar de dor do cara, né? Lá o dano. Aí eu falei assim, tá, então eu já sei como é que eu vou fazer isso. Cara, no D&D eu não posso chegar e falar assim, eu pego a minha espada, seguro pela lâmina, viro lá ao contrário e bato com o cabo dela na cabeça do cara, ou então puxo a perna dele, coisas assim. E isso vai gerar um dano. Dá um gosto, sabe? Parece aquela coisa assim, agora sim eu tô lutando. Não é tipo, eu ataquei e dei tanto de dano. Exato, cara. Porque assim, é o que a galera gosta muito do old school, né? O old school é muito isso, é você descrever algo mais objetivo. O teatro da mente. O teatro da mente sendo efetivo aí. Enquanto o D&D é combate de grid. Você precisa de um grid para jogar o combate de D&D, senão ele não funciona. Você pode tentar forçar no D&D o teatro da mente, cara. Só que vai chegar uma hora que vai saturar. Porque os inimigos ali são esponja de dano. É isso aí. Diferente, né? É diferente o jeito que o jogo foi projetado, né? E o D&D, ele é legal. E muitas vezes... Cara, eu me divirto muito no D&D. Nossa senhora. A galera vai me crucificar. A galera vai me crucificar porque eu tô realmente... Eu tô fazendo uma comparação de um sistema de teor narrativista para um outro sistema que tem uma pegada mais dungeon crawl, que é mais tabletop. Mas assim, existem as similaridades e a comparação é inevitável. Porque sim, são sistemas diferentes, sim, são regras diferentes. Mas a diferença é que D&D é mais conhecido e Simbarum, cara... Se eu não falasse com a galera, ninguém ia saber da existência desse jogo. Sim. E você, Lara, o que foi que você curtiu? Teve alguma cena que você gostou mais? Qual foi a sua impressão do sistema? Cara, eu gostei quando eu peguei aquele cajado daquele mago lá e me enchi de poder do nada. Porque a minha personagem, teoricamente, não poderia, em qualquer outro RPG, eu acho, adquirir, assim, uma autonomia nesse sentido. De você... fazer coisas diferentes do que eu tava esperando. Você tava esperando que eu batesse no monstro lá, porque eu sou ranger, eu era caçadora, então eu tenho que bater. Então eu falei, não, peraí. Deu uma brecha pra mim poder fazer outra coisa, me deu uma liberdade de escolha ali, que a minha personagem
iria fazer se ela pudesse, entendeu? E Lara, assim, foi uma construção narrativa que a gente foi montando desde o primeiro momento que você encontrou a pedra até aquele momento final, sabe? O contato que você teve... Sim, improvisação do mestre também, né? Não, que isso. Mas o contato que você teve com aquela pedra te deu abertura para poder fazer aquilo no final. Porque você, de fato, não sabia como manusear a magia. Você não sabia as palavras mágicas. Mas quando você teve contato com aquele objeto arcano, abri a possibilidade narrativa de você conseguir fazer algo. Eu não fui... Justamente, já teve essa porta narrativa aí que o mestre deu, que é possível pelo sistema. Sim. Não, tu pode fazer qualquer coisa. Uma outra coisa que eu quero falar... Essa sensação é muito boa. Outra coisa que eu quero falar a respeito disso, Lara. Quando você pratica magia, você rola um dado de resoluto para ver se você vai fracassar ou não fracassar, para ver se você vai conseguir pontos de corrupção. Normalmente, a pessoa, quando ganha pontos de corrupção, ela joga um D4. Eu tava dando 2 pontos fixos para você, a partir do momento que você pegou naquela pedra e quando você jogou novamente com o cajado. Você estava com 4 pontos de corrupção. Se você batesse 5 pontos de corrupção, você ganharia uma mácula permanente. E olha, o livro te dá opções de como será essa mácula. Caso você não quisesse nenhuma das máculas que estavam no livro, depois eu poderia chegar para você, beleza, qual seria a mácula que sua personagem teria? Entende? A gente poderia combinar para ver qual seria a consequência. Isso é muito maneiro, muito maneiro. E tem 2 sistemas que eu joguei e mestrei, que são muito legais, que usam esse tipo de sistema de mácula, chamado... Um é o Band of Blades, que você tem como isso é uma das mecânicas do sistema. E outro é o Adventures in Middle-earth, a aventura de D&D do Senhor dos Anéis, que mudam algumas mecânicas do D&D e implementa essa coisa de ter a sombra, né? De ter essa mácula da corrupção e isso influenciar o que o seu personagem vai fazer. Eu acho isso muito legal e é um recurso narrativo fantástico para fazer a história ficar muito mais interessante. E só uma coisa que eu quero assinar um detalhe aqui sobre a mácula. A personagem pode angariar máculas no decorrer da aventura, só que se ela ultrapassar o valor de robustez dela, ela se torna uma aberração. E assim, pode acontecer 2 coisas. Ou ela perde o personagem, ou ela pode começar a interpretar uma aberração. As consequências de você interpretar uma aberração é que a party e ela vão ser caçadas por toda a Umbria, praticamente. Nossa, que treia tem. Olha, tem que ter continuação desse nosso one shot, que eu quero matar todo mundo. E me diz aí, Diego, você teria feito alguma coisa diferente agora depois que terminou? Ou você achou que foi maneiro assim mesmo, tipo, foi top, e os jogadores jogaram muito bem e etc? Não, teve uma coisa que eu mudaria. Teve um combate de vocês que eu cometi um erro ali, mas assim, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, não teria muita mudança. Porque assim, os jogadores têm ordens de iniciativa pré-determinada. Ou seja, cada um já tem uma ordem estabelecida para poder agir, inclusive as criaturas que todas agem de forma conjunta. Um vício que eu tenho no D&D é que cada um age de forma diferente, de forma separada. Quando eu estava fazendo o combate com os Jakars, eles atacaram vocês de forma separada. Eu deveria ter atacado de forma conjunta. Tanto é que no começo foi assim e no final também foi assim. Só nesse combate que foi diferente. Entendi. Tanto é que o personagem do Igor, que era um ogro, ele praticamente não sofria dano. Porque um manjacar só era uma dificuldade ordinária para ele. Ele não, mesmo se acertando ele não sofria dano, porque a armadura já consumia o dano causado. Mas se eu tivesse feito 2 ataques de 2 criaturas ao mesmo tempo nele, eu poderia sobrepujar a armadura dele e causar dano de fato. Mas o cara tava rolando tão bem que mesmo com o dano máximo das criaturas não atingiria dano. Mas era só isso que eu mudaria. Mas isso também é coisa que a gente tá acostumando, né, com esses sistemas diferentes, né?
E aí é natural. Não, e também eu acho que não fica legal. Eu acho que não fica legal quando você tem a possibilidade de atacar cada criatura uma pessoa, por exemplo. Quando você tem um combate, que não foi o nosso caso, mas quando você tem um combate que tem 4 ou 5 criaturas ali e 4 players, entendeu? Você jogar todos juntos e dividir, como é que seria isso? Você jogaria o turno de todo mundo ao mesmo tempo, todas as 4 criaturas? O que acontece? E você atacaria uma pessoa só? Eu gosto da solução de agir com todas as criaturas numa vez só. E aí, dependendo do que os jogadores fazem, ter algumas ações independentes de uma criatura ou outra no meio. Então, tipo, ele faz alguma coisa e eu pego e faço e, tipo, foda-se, é tipo monstros de ação do Matthew Coville. Se você tá escutando o Caneco Furado e ainda não conhece o Matthew Coville, vai assistir ele no YouTube, vai escutar ele, porque o cara é foda, e vai ver o vídeo de monstro de ação, tá? Pode, se você quiser dar um pause no podcast, vai lá, escuta e volta. Mas quando você tem uma ação de matilha, até entendo. Porém, quando você tem várias criaturas que não são matilha, da Knife, eu acho meio... Isso, aí eu acho meio narrativamente estranho você jogar todo mundo junto. Porque olha só o que acontece, Laura. Mesmo se eu atacasse todo mundo junto em personagens diferentes, o que ia acontecer? Todos vocês fariam testes de reação para defesa. Entende? Porque eu não faço ataque. Eles simplesmente atacam e vocês vão reagir com uma defesa, e se não conseguirem se defender, vão levar o dano ou abater o dano causado. Na circunstância que a gente está falando de, por exemplo, 2 criaturas atacar uma pessoa só, elas atacam de forma conjunta, entende? E o dano dela seria teoricamente dobrado. Mas não, dobrado não, seria somado, tá? Porque qual que é a ação das criaturas? Um verbo. Criatura XX vai lá, ataca o personagem de Orlan, enquanto YZ atacam a personagem de... Qual que é o nome do personagem? Raigor, que era o ogro, entende? Essa é a ação em conjunta, entende? É uma forma... É só narrativa. Entendi. Não é... Porque grid. no final o que vai decidir é como a gente reagiu, né? Pra decidir o que aconteceu, né? Mas então, galera, qual é o veredito de vocês, pro pessoal que tá ouvindo? Vale a pena conhecer e jogar Symbaroum? Cara, Symbaroum, ele transformou no meu RPG principal. Ô, louco, hein? Pra mim, Teremos mais sessões de Symbaroum, pelo visto. Vamos ter mais. Eu gostei muito de narrar Symbaroum, cara. Pra mim, foi muito menos estressante. E você, Lara? Eu adorei. Eu adorei porque eu sou muito preconceituosa e sou muito preguiçosa. Então, um sistema mais simples pra mim foi assim. E é verdade, porque as pessoas têm preguiça de sair de D&D. O D&D é difícil. É um dos RPGs mais chatos de regra que tem. Mas as pessoas não saem dele por preguiça de conhecer novas coisas. E quando você conhece o mundo de RPGs que tem por aí, Symbaroum tá no top 10. Pra mim, tá entre o top 5, assim, dos melhores que eu já experimentei. Ô, louco, ó. Vocês querem saber como é que se cria personagem em Symbaroum? É simples. Você tem 80 pontos para distribuir em 8 atributos. O seu menor atributo deve ser 5 e o seu máximo número de atributo que você pode colocar é 15. É isso. Você pode, no primeiro nível, comprar um adepto e 2 novatos. E é isso, a criação de personagem de Symbaroum. Caraca, velho, nossa. Sistemas modernos, galera, ó. Eu gostei muito também. Eu já sou acostumado a jogar sistemas diferentes, porque na minha mesa tradicional, com os meus amigos de velha data, jogamos vários sistemas diferentes, porque o mestre gosta de pular de um sistema pro outro. Apesar de que ele tá de parabéns agora, porque ele tá mantendo a mesa de Star Wars, que tá muito bacana. Mas eu joguei um monte de sistema diferente e, cara, joga, se entrega, testa, você vai ver. Na pior das hipóteses vai ser legal. Experimenta. Na pior das hipóteses você vai adorar. Eu adorei. E eu acho que é isso aí, né? Tem que falar mesmo? Se você chegou até aqui, então eu acredito que você gosta do Caneco e considere apoiar a gente no Padrim. Se você quer vir jogar RPG com a gente, entra lá no Padrim que você vai poder jogar com o Mestre Migor direto. Eu de vez em quando vou aparecer com uma mesa. A Lara tá prometendo aí também. E quem sabe você até não tem a oportunidade de jogar com a voz de veludo do Diego. Mas, Dudu, nós esquecemos de falar de uma coisa. O quê? Se a pessoa tem interesse de entrar em contato com o Caneco Furado, por onde ela pode encontrar?
Ah, é verdade. Você pode encontrar a gente nas mídias sociais como @ocanecofurado ou então no e-mail ocanecofurado@gmail.com. O Caneco Farado. Ah, tá bom assim. A galera já sabe o caminho. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Diego, por favor, volta. Volta pra falar mais de Shambara. Vamos ver. Eu vou comprar a Trono de Espinhos, eu vou dar uma lida e se pá a gente joga assim. E a gente joga. E esse podcast ficou muito calminho sem o Igor. Igor, você tá devendo 50 reais. Mas a gente volta com a nossa one shot. A gente vai lançar essa one shot em breve, viu? Fica de olho. Aí. E a gente vai fazer outros sistemas também. Legal. Então, fica ligado que você vai conhecer muito sistema maneiro aqui no Caneco Furado esse ano. É isso aí. Aí, Dudu, fecha a taverna agora. Pode deixar que eu vou fechar aí, chefia. Fecha não. Fala, galerinha. Aqui quem fala é o seu editor. E eu vim aqui só pra deixar um pedido de desculpa pra vocês. Que foi falado várias vezes o nome da Laura errado. Falaram que ela é Lara, Larissa. Lembrando sempre, gente, o nome dela é Laura. E ela já tá sequestrada. Agora a Laura é do Caneco. E agora fiquem com os erros de gravação. Pô, eu vou ter que atender. A Larissa tá me ligando aqui. Eu preciso ver o que é. Pode ser alguma coisa importante. Rapaz. Pra isso que eu não caso. Tá vendo? Tá vendo? Miou. Olha, isso é praga do Igor. É praga do Igor. E lá veio o segundo erro, hein? Vou começar de novo, cara. Tá bom. É foda. Nossa senhora. O sistema em si, ele usa... o sistema usa o método... O método usa... Cacete, que é isso? Calma, gente, você tá muito nervoso. Olha, cara. hoje tá bichado, hein? Não, bicho, isso aí hoje tá bichado. São muitos anos sem gravar alguma coisa. ocanecofurado@gmail.com.